Hoje, o nosso título, nosso tema é Levanta-te para interceder. Vamos repetir o tema. Levanta-te para interceder. Doutrina 19 de 2020, ministrada pelo pastor Kim. Amém? Vamos rever o nosso texto bíblico básico em Atos, capítulo 12, versículos de 1 ao 4, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, meus queridos, prosseguindo, Herodes perseguiu os cristãos, e ele lançou mão de Tiago e matou, executou. Ele percebeu que os seus simpatizantes se agradaram disto, e ele resolveu agora pegar a Pedro e executar Pedro. Mas como estava no momento de Páscoa, no período de Páscoa, ele mandou prender Pedro até que passasse a Páscoa para poder matar Pedro também. Então vejam o contexto. O contexto é um contexto de perseguição, um contexto de guerra. Guerra contra a Igreja Santa do Senhor, guerra contra os cristãos. E nessa guerra os cristãos se sentiram acuados. E o que sucedeu? O que aconteceu? Sobre isso nós vamos tecer algumas reflexões nesta noite. Vamos aprender sobre a execução de Tiago, os fatos. Vamos aprender sobre a execução de Pedro, que era pretendida por Herodes. Vamos aprender sobre a atitude da igreja. Vamos aprender sobre o agir de Deus. E vamos aprender sobre a atitude de Pedro. Glória a Deus. Então vamos começar pelo primeiro ponto, a execução de Tiago. Atos 12, primeiro, diz que, naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Olha só, Herodes estava sentindo-se incomodado com o trabalho dos cristãos, e aí resolveu intervir, prender, maltratar, e ousou até ir às últimas consequências contra os cristãos. E tendo ele conseguido prender a Tiago, irmão de João, executou, ou seja, matou João. E aí, nesse exato momento, nós vimos que o rei Herodes projetou, se esforçou, perseguiu e conseguiu realizar o seu intento. Matou Tiago, uma das pessoas líderes da igreja, né? Tiago era um líder da igreja ali em Jerusalém. E aí, amados, o que acontece? O que acontece é que quando a igreja se vê acuada com algum problema, se vê perseguida ou ameaçada por algum dilema social, seja lá o que for, qualquer problema,
a igreja não pode ficar indiferente. A igreja não pode ficar inerte. Ninguém pode ser, amados irmãos, sem atitude. Ficar indiferente, não se importar ou não tomar uma atitude diante de Deus, é deixar o espaço livre para o inimigo agir sem nenhum impedimento. Quando Herodes iniciou a perseguição e investiu para prender Tiago e matar Tiago, a igreja ficou inerte, não tomou nenhuma atitude. E o resultado foi que o inimigo venceu, que Herodes realmente conseguiu matar um da igreja, porque a igreja ficou indiferente. Mas a igreja do Senhor não pode ficar indiferente. Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar as atitudes certas para que não venha a sofrer derrotas. Para que não deixe o espaço aberto para o inimigo entrar e fazer atrocidades. Agora, houve uma posição diferente da igreja quando Herodes tentou realizar uma segunda execução. Quando Herodes tentou executar Pedro. Herodes colocou Pedro no seu alvo e conseguiu prender Pedro. Mas algo aconteceu da parte da igreja que não permitiu que acontecesse a mesma coisa com Pedro. Vamos ao próximo tópico, a execução, a prisão de Pedro. Em Atos 12, versículo 3 e 4, diz assim: E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha como Herodes ganhou força, porque conseguiu matar Tiago. E aí o próximo líder influente da igreja era Pedro. Então Herodes imaginou: eu matei Tiago, posso matar Pedro também. E matando Pedro, aí pronto, acabou com os cristãos, porque ele é o líder. E aí Herodes, homem muito poderoso, o rei era um rei judeu, mas subserviente de Roma. Ali estava conseguindo mais um intento, porque ele prendeu Pedro. Conseguiu prender Pedro. Só não executou Pedro na mesma hora em que o prendeu, porque estava na Páscoa. E aí ele resolveu guardar Pedro na prisão para executar depois da Páscoa. Olha aí, mas ele conseguiu prender mais um apóstolo. Próxima tela, por favor. Em Atos 12, versículo 5, diz: Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas olha agora a atitude da igreja, como foi diferente. A igreja agora não ficou inerte. A igreja agora resolveu fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Uma atitude que mudou todo o curso da história. Olha o que diz em Atos 12 e versículo 5, na parte B. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repetindo, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora a atitude da igreja não foi ficar inerte, não foi ficar parada. A atitude da igreja
agora se tornou evidente. Prenderam Pedro, iam matar Pedro, mas a igreja não ficou parada como ficou parada na prisão e execução de Tiago. Quando viram que ia matar Pedro, a igreja tomou uma atitude. A igreja despertou. E falando de despertamento, é o que tem que acontecer com muitos crentes. Despertar. Despertar. Tem muito crente acostumado com a vida na terra, acostumado com o mundo, acostumado com os prazeres desta vida, gostando até, estão dormindo um sono espiritual, uma negligência. Muitos nem visitam mais o altar de Deus para orar, não tem mais comunhão com o Senhor. Mas quando prenderam Pedro, e já tendo a igreja perdido Tiago, então a igreja despertou para tomar uma atitude. Glória a Deus. Ei, irmão, desperta. Toma uma atitude na tua vida agora. A igreja está numa guerra de novo. A igreja está numa guerra não contra o império. A igreja não está sofrendo uma perseguição política ou religiosa no sentido físico. Há também uma guerra no sentido ideológico. Mas no sentido físico, aqui no nosso país, a igreja não está sofrendo esta ameaça, mas está sofrendo uma outra guerra, uma outra ameaça. Glória a Deus. Que essa ameaça é uma luta pela sobrevivência. Está na hora de despertar e tomar uma atitude positiva. Voltando ao texto, a igreja resolveu usar uma arma, a arma certa, a arma adequada para a guerra. Porque a igreja, ela tem suas armas. A arma do policial é o seu revólver, é a sua pistola, é o seu fuzil, é o seu escudo, o seu colete, né? É a sua taser. Essa é a arma do policial. A arma do bandido também é a mesma, né? E a arma da igreja? A arma da igreja não é cacetete. A arma da igreja não é taser. A arma da igreja não é pistola. A arma da igreja não é 38. A arma da igreja não é fuzil. A arma da igreja não é colete à prova de bala. A arma da igreja não é passeata, não é manifestação. A arma da igreja não é baderna. Qual é a arma da igreja? Atos, capítulo 12, versículo 15, versículo 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A arma da igreja, a arma que a igreja utilizou naquele momento é a mesma que nós precisamos utilizar hoje. A arma da intercessão através da oração contínua diante de Deus. Esta é a arma da igreja. Aleluia. Intercessão. Pela oração contínua diante de Deus. Esta é a arma mais poderosa que a igreja tem. Aleluia. Então iam matar Pedro. Mas a igreja despertou e resolveu tomar uma atitude. A atitude de interceder diante de Deus para blindar a vida de Pedro. Aleluia. Para blindar a pessoa de Pedro. Para blindar a vida do seu irmão Pedro. Para blindar a vida do seu líder Pedro.
para blindar a vida do seu companheiro Pedro. Aleluia. Porque Pedro estava prestes a ser morto por Herodes. E eles não podiam entrar no quartel de Herodes, na prisão de Herodes, para libertar Pedro. Mas aí a igreja entendeu, é hora de usar a arma da intercessão. É o momento de usar a arma da oração, para que Pedro seja livre. Louvado seja Deus. Mas aí tem muita gente que pensa assim, mas o que uma oração, uma intercessão pode contra o rei Herodes? O que uma oração pode contra esses problemas da vida? Pode muita coisa. Pode muita coisa. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque, amados, crente tem dois joelhos. Crente tem dois joelhos. E todo crente que ainda não testou precisa testar o poder dos joelhos dobrados e da oração diante de Deus. Aleluia. Isso tem poder. Isso tem poder. Louvado seja Deus. Joelhos dobrados em oração diante de Deus é uma arma que tem poder. Aleluia. Este é o poder da igreja. Um dos poderes da igreja é o poder da oração incessante. Aleluia. Contínua, suplicante diante de Deus. Aleluia. E está na hora da igreja de hoje tomar esta atitude, ter esse despertamento e começar a usar o poder dos joelhos dobrados diante de Deus. Aleluia. Próxima tela, por favor. Meus amados, você pode até perguntar, mas será que isso resolve mesmo? Resolve. Resolve. Meus irmãos, o poder que a oração tem, que a intercessão tem, sabe qual é? É porque quando a igreja ora, a igreja desperta, sabe quem? Quando a igreja ora, a igreja desperta o grande leão que ela tem. Aleluia. A igreja tem um grande leão. E este leão é o leão dos leões. Quem é o leão da igreja? O leão da igreja não é o rei leão dos desenhos animados. O leão da igreja não é o Kong da Ilha da Caveira. O leão da igreja é o leão da tribo de Judá. Aleluia. O leão da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O leão da igreja é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O leão da igreja é aquele que foi morto, mas depois de 3 dias ele se levantou da sepultura e disse: eis aqui aquele que foi morto, mas que está vivo para todo sempre. Está nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia. E estou vivo para todo sempre. Este é o leão da igreja. Quando a igreja toma a atitude de orar, de interceder, então a igreja está despertando o grande leão, o leão da tribo de Judá, Jesus, aquele que tudo pode. Aleluia. Quando a igreja tomou essa atitude de oração para blindar a vida de Pedro, o leão despertou. Aleluia. O leão reagiu. A oração provoca a reação de Deus.
a oração provoca a reação de Deus. A igreja se reuniu, a igreja se trancou, a igreja procurou a casinha de Marcos, a igreja se reuniu ali na casinha de Marcos, portas fechadas, e orou incessantemente pela vida de Pedro. E ali eu imagino que a igreja pediu em oração: meu Senhor, nós não podemos entrar no quartel de Herodes, nós não podemos entrar na prisão para libertar Pedro, nós não podemos destruir as paredes, nem ultrapassar as grades, nós não podemos fazer isto, mas nós te pedimos: liberte, faça alguma coisa, Senhor, mas liberte Pedro. Não deixa o nosso irmão morrer, não deixa o nosso irmão ser morto, não deixa o inimigo feroz matar o nosso líder. Quando a igreja orou, a igreja provocou a reação de Deus. Deus reage à oração. Deus reage à oração. Um ídolo não pode reagir à oração, porque o ídolo é matéria, o ídolo não tem vida, o ídolo não tem poder, o ídolo não tem reação. É como um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, um pedaço de mineral que não reage. Mas Deus é vivo e Deus reage à oração. Aleluia. Atos capítulo 12, versículo 6 até o 8, conta a história da reação de Deus. Olha o que Deus fez. Pedro estava lá na prisão, guardado, amarrado com duas cadeias na sua mão, duas correntes. Tinha grades, tinha quaternos de soldados vigiando Pedro. Ele era um preso em segurança máxima, por ordem do rei Herodes. A igreja não podia entrar ali, mas a igreja orou, a igreja intercedeu, e Deus não pôde deixar de reagir. Versículo 6: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, pertinho, já pertinho, no dia anterior à execução que Pedro sofreria, Herodes já estava prestes de mandar chamar Pedro para executá-lo. Nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Pedro estava algemado, acorrentado, e ainda estava entre dois soldados, ligado com duas cadeias, ou seja, duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Tinha guardas diante da porta, tinha também guardas ao lado de Pedro, e Pedro ainda estava acorrentado e ainda tinha portões. E diz o versículo 7 que por ordem de Deus desceu um anjo ali naquele presídio, desceu um anjo ali naquele lugar. E então, neste exato momento, aconteceu a reação de Deus, que mandou o anjo, e diz aqui a escritura que resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, o despertou. Aleluia! Deus reagiu mandando o anjo. Aleluia! Glória a Deus. Deus não precisou mandar o rambo. Deus mandou o anjo sublime. Aleluia. O anjo sublime de Deus desceu ali, naquela hora, na prisão, e resplandeceu uma luz na prisão. E aquela luz foi sobre Pedro, e tocando o anjo na ilharga de Pedro, o despertou.
e disse: levanta-te depressa. Glória a Deus. E diz a palavra: caíram-lhe das mãos as correntes. E o anjo disse a Pedro: cinge-te ou veste-te e ata as tuas alparcas. Dá tempo, pode se vestir. E os guardas estavam ali adormecidos, não acordaram de jeito nenhum. O anjo disse: vai, te levanta, te desperta, e aí veste a tua roupa e amarra as tuas sandálias. E Pedro assim o fez. E disse o anjo: olha, pega a tua capa também, põe aí nas tuas costas e me segue. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Próxima tela, por favor. Ali então, o anjo desceu na prisão para libertar a Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus atendeu. Deus reagiu à oração. Em resposta à oração, Deus mandou um anjo para livrar a Pedro. Deus fez o que a igreja não podia fazer. O que a igreja podia fazer? Orar, interceder para livrar os amados irmãos. Livrar os amados irmãos de perderem o seu líder e defender, livrar o seu líder Pedro. Passa a tela aí, por favor, meu filho. E livrar a Pedro da prisão. Viu? A intercessão, a oração contínua, ela tem o poder de provocar em Deus uma reação. Aleluia. Atos capítulo 12, versículo 9 até o 11. Irmãos, isso aqui é importante a gente conhecer a respeito de Deus. O agir de Deus. Deus tem um agir. Deus tem um modo de trabalhar que traspassa a nossa inteligência. Deus tem um agir que é um verdadeiro mistério. Quando Deus age, Ele transpõe o natural. Ele age no natural, mas de forma sobrenatural. Você pode ver que o texto diz que quando o anjo desceu ali na prisão, resplandeceu uma luz. Por que resplandeceu uma luz? Porque certamente estava tudo escuro onde Pedro estava. Glória a Deus. Pedro estava na escuridão dentro daquela cela. Mas o anjo chegou ali e resplandeceu a luz. Isso é maravilhoso. Você pode até estar pensando neste momento: eu estou aqui numa total escuridão, parece que Deus está longe de mim. Ei, se tu dobrar os teus joelhos, tu vai sentir, mesmo que você esteja na escuridão, tu vai sentir o ambiente, tu vai ver o ambiente se iluminar na tua frente. Por quê? Porque Deus vai descer aonde você está e vai iluminar tudo à tua volta, porque o agir de Deus é maravilhoso, é sobrenatural, e aí é um verdadeiro mistério. Glória a Deus. Deus age sobrenaturalmente no mundo natural. Outra coisa que nós observamos aqui: as correntes caíram, se soltaram das mãos de Pedro. Não foi preciso a chave para abrir, as correntes caíram. Só Deus pode fazer isso. Eu não sei se as correntes foram quebradas, eu não sei se as correntes foram alargadas, eu não sei se os braços de Pedro se afinaram, mas as correntes caíram. Eu não sei dizer isso, mas diz o texto: sobrenaturalmente as correntes que prendiam Pedro
caíram. Isso é o agir misterioso de Deus, que transpõe o natural, transpõe a nossa compreensão. E diz aqui a palavra, em Atos 9, e saindo, Pedro seguia o anjo, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha aí, às vezes nós achamos que estamos sonhando, né? Às vezes nós achamos que estamos sonhando. Às vezes nós estamos ali tomados de um arrebatamento de sentido, e a gente desperta e diz assim: eu tive um sonho. Mas na verdade não foi um sonho, foi Deus que te visitou naquele momento. Aleluia. Pedro estava ali vivenciando aquela experiência com o anjo, mas Pedro pensava que aquilo não era real, pensava que aquilo era uma visão. Aleluia. Eu estou vendo uma visão, eu estou tresvaliando. Às vezes a gente está ali no meio de uma peleja, no meio de uma luta, e aí pensamentos vêm na nossa mente, pensamentos de milagre, pensamento que Deus está agindo, que Deus está abrindo caminhos, que Deus está quebrando portas à nossa frente. Aleluia. E aí então a gente pensa que aquilo é só uma imaginação. Eu estou sonhando. Não, é Deus que está falando contigo, é Deus que está provendo milagre, é Deus que está visitando para te dar resposta. Você pensa que não é real, você pensa que é um sonho, mas é Deus quem está agindo na tua vida para fazer o teu milagre. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 10 diz que quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Olha aí, a porta se abriu. O anjo abriu a porta. Glória a Deus. Pedro não tinha chave. Nenhum soldado despertou para abrir a porta. Mas Deus sabe como abre a porta. Deus sabe como abrir a porta. Engraçado que aquela porta não rangeu, ou se rangeu ninguém ouviu, mas a porta de ferro se abriu. E tendo saído, percorreram uma rua. Saíram caminhando livremente, percorreram uma rua inteira. E lá no final da rua, Pedro não viu mais o anjo. Aleluia. Pedro não viu mais o anjo. O anjo teve a sua missão como cumprida. Deixou Pedro no fim da rua e sumiu. E Pedro procurou e não achou. Cadê o anjo? Aí então Pedro se deu conta do milagre. Pedro se viu no fim da rua, já longe da prisão. E Pedro disse a si mesmo: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Deus livrou miraculosamente, surpreendeu a Pedro. Deus tirou Pedro por meio do seu anjo da prisão. O agir de Deus é lindo. O agir de Deus ninguém questiona, ninguém entende. A gente só pode fazer duas coisas com o agir de Deus. O que é? Relatar, ou seja, contar o testemunho e erguer as mãos dando glória. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a luta que você está passando agora, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus vai agir na tua vida, e a única coisa que você vai saber fazer é contar o testemunho e erguer as mãos dando glória. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que Deus agiu? Porque a igreja tomou uma atitude. Passa a tela, por favor. A igreja tomou uma atitude. A igreja tomou a atitude de orar, de interceder. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra a qual nós nunca travamos antes na nossa vida. Eu tenho 51 anos de idade. Nunca na minha vida eu lembro de passar
uma situação como esta. Eu acredito que quem nasceu a partir de 1918 até agora não passou por isso também. E já é bem mais velho do que eu. Nós estamos enfrentando uma guerra de sobrevivência. Existe aí uma doença que está matando muita gente. E nós estamos vendo também muitos dos nossos irmãos sendo feridos por esta enfermidade. Nós estamos vendo irmãos sendo acometidos por este vírus. E muitos deles estão adoecendo cruelmente. Muitos dos nossos irmãos hoje estão no leito de hospital. Muitos até estão pensando que é chegado o seu fim. Existem também muitos outros irmãos que estão temendo, com medo. Isso é normal. É normal porque é uma enfermidade para a qual não tem remédio e nem vacina, nem tratamento nenhum. Então há muitos que estão temendo, que estão com medo. E este é o momento em que a igreja precisa aprender com a igreja do tempo de Pedro. A igreja precisa se levantar para orar. A igreja precisa despertar para interceder. Orar uns pelos outros. Fazer um clamor uns pelos outros. Se reunir em casa, em família, dobrar o joelho e clamar por cada irmão da igreja que está doente com esta enfermidade. Blindar um ao outro em oração. Provocar uma reação de Deus. Nós temos provocado uma reação de Deus. Nós temos orado por todos aqueles que nos comunicam que estão com suspeita desta doença ou que estão confirmados com esta doença. Nós temos orado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós não perdemos ninguém para esta enfermidade. Já teve sim alguns dos nossos amados irmãos e até familiares feridos, acometidos dessa enfermidade, mas orando por eles, provocamos a reação de Deus e Deus deu a vitória. Deus fez o milagre. E é assim que nós vamos enfrentar essa lástima. É assim que nós vamos enfrentar esta pandemia. É assim que nós vamos usar a nossa fé. Joelho no chão e intercedendo por todos. É todos intercedendo por todos. Aleluia. Pelo doente para não morrer. Para o que não está doente para não ficar doente. Assim nós vamos vencer e nós vamos atravessar essa tempestade e cantar do outro lado, porque Deus é mais na nossa vida. Aleluia. Mas é preciso tomar a atitude da intercessão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro foi liberto pelo anjo. E o que Pedro fez? Depois do milagre. É importante refletir sobre isso. Saindo da rua da prisão, Pedro foi ao encontro dos irmãos que estavam orando por ele. Ainda de madrugada, Pedro chegou à porta daquela casa e a igreja estava orando. Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam ali reunidos de madrugada e ainda oravam pelo livramento de Pedro. Pedro bateu na porta e uma menina chamada Rode saiu a escutar
e ela conheceu a voz de Pedro. Pedro batia e chamava. E a menina ficou tão feliz e não abriu a porta, correu para avisar que Pedro estava na porta. E as pessoas que estavam orando de joelho, acreditam, a menina dizendo: olha, levanta, Pedro está na porta, vai abrir a porta, Pedro está ali. E a pessoa não acreditava na menina, a menina saindo, levantando as pessoas: vamos parar de orar, Pedro está na porta, Pedro está na porta, vamos abrir a porta. Glória a Deus. Aí disseram para a menina: tu está fora de ti, menina. Por quê? Porque o agir de Deus é tão surpreendente, que às vezes a gente, de tão maravilhoso que é, a gente nem quer acreditar. Aleluia. Menina, estás fora de ti. Mas a menina disse: não, ele está na porta. E aí eles disseram: não, só pode ser a alma de Pedro, só pode ser o anjo de Pedro. Mataram Pedro e o anjo dele está ali na porta. Mas até que alguém foi lá e abriu, porque Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram Pedro. E o texto diz: se espantaram. Por quê? Porque o agir de Deus é um espanto. O agir de Deus é maravilhoso. É um espanto para todos. Quando Deus age, a surpresa é grande. Causa espanto, porque só Deus faz o que Ele sabe fazer. Aleluia. Ninguém copia Deus. Aleluia. Deus é Deus e como Deus não há ninguém. Deus é único. Aleluia. E o que Deus faz causa espanto. O agir de Deus é lindo e causa espanto. Pode mudar a tela. Finalizando, irmãos, agora vem outra coisa que nós devemos aprender com Pedro. Pedro estava livre, sentindo-se livre. Ainda de madrugada, Pedro foi até a casa de João Marcos, onde a igreja estava orando, intercedendo por ele. Contou-lhes o milagre, se apresentou para eles. E ali Pedro deixa uma recomendação: conte para Tiago, o outro Tiago. Agora o Tiago, irmão legítimo de Jesus, outro líder, o líder da igreja de Jerusalém. Anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Pedro deixou o recado. Agora veja como Pedro foi sábio. Veja como Pedro foi sábio. O anjo desceu para livrar Pedro da prisão. Mas Pedro ainda corria perigo. Porque ao amanhecer, Herodes ia se dar conta de que Pedro não estava na prisão. E iria perseguir Pedro de novo. Prender Pedro de novo. E aí o que Pedro fez? Deixou um recado. Digam isso, contem para Tiago, que Deus me mandou um anjo, e o anjo me livrou da prisão. Mas eu não posso ficar aqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que me proteger. Porque o anjo me deixou no final da rua. O anjo fez a parte dele. Agora eu tenho que fazer a minha parte. E diz o texto. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Atos 12, 17. E saindo, partiu para outro lugar. Pedro foi sábio. Pedro foi inteligente. O anjo de Deus me livrou. Os guardas ainda estão dormindo. Mas pela manhã, quando acordaram, eles não vão me encontrar na prisão. E Herodes vai me mandar prender novamente. Então agora eu tenho que ser sábio. Eu tenho que me esconder. E Pedro saiu dali e foi para outro lugar. Pedro se escondeu. Glória a Deus. Pedro foi sábio. Pedro não foi covarde.
Pedro foi sábio. Meus queridos, cada um de nós tem que ser sábio nesse momento. Cada um de nós tem que saber agir nesse momento. E que agir com sabedoria. Aqueles dentre nós que estão saudáveis, aqueles que não pegaram este vírus, já é um livramento que Deus te deu. Seja sábio, fuja deste vírus, te esconda. E como é que você se esconde? Primeiro, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Se recomende a Deus em oração. Clame por você, pela sua família e por todos os seus irmãos. Peça para Deus lhe livrar. Mas se esconda como? Fuja das aglomerações. Porque esse vírus, ele é que nem uma pulga. Ele pula de uma pessoa para outra. Mas se você não estiver perto de alguém que esteja com essa pulga não pula para você. Então seja sábio, se esconda. Saia do caminho dele. Passa de largo dele. Fuja das aglomerações. Porque não sabemos quem está contaminado. Às vezes, nem a pessoa que está contaminada sabe que está contaminada. Então, fuja das aglomerações. Se você está dentro de casa, está todo mundo saudável, então está todo mundo saudável ali, você está tranquilo. Se precisar sair, vá protegido. Vista a sua armadura. Qual é a sua armadura? Primeiro, a oração. Segundo, o cuidado. Caminhe se mantendo longe das pessoas, usando a tua máscara. Leve teu álcool em gel no bolso. E procure não tocar em muitas coisas. Toque só naquilo que você precisa tocar. E não ponha a mão na boca, nem nos olhos, nem no nariz. Quando desocupar, passe o álcool em gel. Volte para sua casa com máscara. Tome o seu banho. Se higienize quando chegar. E fique à vontade dentro de casa, com a sua família. Assim, nós vamos passar bem por esses momentos. O anjo fez a parte dele, mas Pedro foi sábio, fez a sua também. Então, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos cura, Deus nos dá vitória. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E eu quero, irmãos, você que está me ouvindo em casa, você é um soldado, você é um guerreiro, você tem 2 joelhos. É momento de despertar para interceder por todos. Eu não quero ver ninguém da igreja inerte. Deixaram Tiago morrer, mas despertaram e blindaram a Pedro. Glória a Deus. Não deixe Tiagos morrerem por falta de oração, de intercessão. Nós não vamos deixar os Pedros morrerem. Vamos ter atitude de oração e de intercessão. Todos na igreja, orando e clamando. E cada irmão que se sentir mal, que se sentir ameaçado por este vírus, não esconda, ligue para nós. Nós queremos guerrear por você em oração. Aleluia. Nós vamos lutar por você, como estamos lutando pelo pastor Neto, como estamos lutando pelo diácono Léo, como lutamos por Tamires, como lutamos por Teté, e como estamos lutando por outros e mais outros que poderão surgir. Mas ninguém vai deixar de lutar. É um blindando todos através da intercessão, pela oração contínua diante de Deus. Eu quero ver cada dirigente nas suas lives orando pelos irmãos
que nós sabemos que estão doentes. Orando também por todos os irmãos que não estão doentes, pelos seus líderes, pelas crianças, pelos nossos idosos, por todos. Nós temos que tomar a mesma atitude, e é um apelo que eu faço a toda a igreja, e cada um vai fazer também a sua parte. Cada um vai fazer a sua parte. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Passa aí, por favor. Glória a Deus. Deus te livre. Deus te guarde. E que cada irmão tome a atitude de blindar o outro com a oração intercessória e contínua diante de Deus.